E aí, personas, tudo bem com vocês? Fábio, beijão, amigo. Tudo bem, tudo bem? Deixa a Helena entrar aqui, calma aí. Chamando a Helena. Gente, tem vários assuntos legais aí que a gente propôs. Vamos ver como vai ficar isso. Vamos falar daquilo que vocês não querem para a vida de vocês. Helena! Hello, mi amor, ¿qué tal? Tudo bem? Muito bem, tu? Bien, gracias, muy bien, muchas cosas muy loca, loca. Muito louca, muito louca. O povo perguntando qual que é o tema. Deina, beijão pra você. Tava pensando em você, Deina. Saudade. Beijo, masculinidade linda. Saudável, saudável essa masculinidade que só ela. E aí, o tema hoje, na verdade, a gente vai falar daquilo que a gente não quer muitas vezes na nossa vida. E muitas vezes a gente acaba atraindo, né? Eu quero falar um pouco de Isso. apego também. Bastante, porque o apego é uma das coisas que mais pesa na nossa vida e traz muita dificuldade, às vezes, pro cotidiano. O que eu tinha falado mais a gente falar? Peraí, o Fabito, você falou um negócio que, Fabito, é para você. Eu saí da sua casa, eu ouvi o áudio do Pena falando do tema, e ele fala das pessoas que têm medo de barata e atraem baratas. Tipo, aí eu, tipo, Fábio. Não, eu tava muito pegando essa parte de medos das pessoas, né? Aquilo que a gente não quer pra nossa vida e o quanto que a gente coloca foco às vezes nisso, né? Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu quero fazer desse jeito, quero fazer de outro jeito. E na verdade a gente fica muito, muito focado naquilo que a gente... Socorro, meu telefone quase atualizou o software agora. E eu, tipo, não, mais tarde. Tipo, sorry, se eu sumir. Ah, tá bom que homem não tem medo de nada. Supostamente, né? Se, beijão, amor. Supostamente homem não acha que não tem medo de nada e no final das contas tem mais medo que mulher, né? É muito engraçado isso. E você, Helena, o que você não quer pra sua vida? O que vocês não querem pra vida de Gente, vocês? olha, Coloque aí, gente. eu vou dizer que as- tudo que eu falei que eu não queria, eu escrevi um texto recentemente que tudo que eu falei que eu não queria, eu tive. Aí chegou um momento da minha vida que eu falei, então eu não quero mais nada. Só que aí eu vi que mesmo eu, sem ter quereres e tentando viver o aqui e o agora, eu continuava criando coisas. E aí vinham os meus maiores medos, tudo que estava mais escondido, né? Desde dificuldades financeiras, desde poucas amizades, desde conhecer pessoas não legais, tudo isso aconteceu. Então, hoje, eu fiz ainda uma sessão de Teta Healing pouco tempo atrás, onde eu fui no pior do pior do pior do cenário. É... Você tem que Infelizmente, eu dizer, não faço amarração. Normalmente eu desamarro em 2 dias ou 3 dias, mas a amarração eu ainda não faço. você tem que dizer que você quer bem amadas perto de você, né? Tem que sair já do negativo. Esse é Exatamente. um começo. Então, Mas eu me vi no meu maior medo, medo da doença, da velhice e da solidão. E aí fomos arrumar. E você, Tiaguinho, qual que é o seu maior medo? eu, na verdade, eu não tenho muitos essas prisões de não quero e não. Eu me libertei um pouco dessas situações, pelo menos nos meus últimos tempos, assim. Eu acho que eu não tenho muito esse processo de não quero isso, não vou viver isso, não vou fazer aquilo. Eu não tenho muito mais medos de solidão. Eu tinha muito medo de ficar velho e hoje em dia eu não tenho dificuldade nenhuma com a idade. Sou bem, tipo, legalize com isso. Tipo, não ligo mais de estar ficando mais velho. Eu tinha esses problemas, sabe? Ah, não gostava nem de fazer mais aniversário porque eu me sentia velho. Sabe essas coisas? E eu tinha um pavor. Agora não adianta mais nem negar, né? Porque eu tenho mais cabelo branco do que tudo. Então tem que. Ti, beijão. A sua causa, né? Mas eu acho muito bonitinho quando o Fábio fala. Acho que eu nunca falei, não sei se ele ainda tá ao vivo. Ah, tá aqui. Peraí, deixa eu só ouvir isso. Eu acho muito bonitinho quando ele fala: quero ficar velhinho com você. E tipo, que é uma coisa, né? Tipo, simples, mas cada vez que eu ouço essa frase me acolhe. E aí depois Sim. no Tata Healing que eu vi, falei, olha que legal. Falei, na verdade, existe um lado, e ressoa essa frase dele em mim, porque existe em mim esse medo, que é exatamente onde ele chega, né? E ele dá aquele sprayzinho gostoso. Bom banho, boa Malu.
É Mas isso vamos mesmo, é isso lá. mesmo. Mas aí Tá a gente ressonando. apega aos nossos medos, né, Tiaguinho? É, o que a gente estava falando é sobre esses apegos dos medos e os apegos, na verdade, daquilo que você não quer pra sua vida. Então, assim, eu acho muito engraçado pessoas que falam assim, ah, eu detesto gente lerda. E aí todas essas pessoas normalmente trabalham com pessoas lerdas. Já percebeu isso? Aí, sabe, aquela pessoa que é super agitada, tá sempre naquela vibe tipo mil, e aí ela tá numa outra situação onde, na verdade, ela só atraiu pessoas muito lentas pra ficar com ela sempre tá estressada. Mas é porque ela focou nas pessoas lentas. Em vez de ela focar nas pessoas que eram super rápidas, super agitadas, que estavam trabalhando que nem ela, não, ela sempre fala, então ela vai atrair aquilo. É o que a gente falou do medo de barata, né? A pessoa que tem medo de barata, ela vai viajar. A primeira coisa que acontece na viagem é aparecer uma barata. E essa barata, se ela entrar no quarto, ela vai direto na pessoa que tem medo. As pessoas que têm medo, a barata não tá nem aí. Ela vai atrair a barata. Até porque os animais têm uma ressonância muito mais fácil de frequência, então eles conseguem puxar a frequência mais rápido que a gente. Isso acontece com cachorro também, com gato. Já percebeu? A pessoa fala assim, eu não gosto de gato. Ela entra na casa, o gato vai na pessoa que não gosta. Não das outras primeiro, né? O cachorro Mas também faz é. muito isso. Eu aprendi isso na Bahia com uma tia minha que mora lá e que vinham todos os bichos no quarto onde eu ficava. E ela falou: você emana ondas e que os bichos sentem e eles vêm. E aí, esse ano, quando eu estive na Amazônia, eu comecei a perceber que cada dia lá era um bicho diferente que aparecia. E aí, ao invés de eu ficar com medo, no pavor, e nananana, eu resolvi ir pelo lado do xamanismo e falar: o que eu estou vibrando? Usar os animais que chegavam a mim, como o que eu estou vibrando, que força que eu estou ressoando com eles. Então foi muito interessante, porque no dia que eu cheguei, tipo, tinha 10 aranhas de todos os tamanhos possíveis. E aí, Mas conforme foi nossa, na cortina assim, do quarto, assim, durma com 10 aranhas, sabe? Tipo, aí, conforme foi passando, aí eu fui, as aranhas foram sumindo, aí começaram a aparecer umas formigas que me devoravam. Eu voltei com mais de 20 picadas de formiga. E que elas picam e dói pra caceta. Aí depois, daí teve a fase das formigas, aí depois teve a fase dos morcegos. Eu descobri que tinha um ninho de morcego num lugar escondido, que eu nem sabia. Aí depois macaco, aí pássaro. E no penúltimo dia, eu fui entrar no rio sozinha. E aí eu já tava, né? Tipo, eu já tava, não tava mais com medo dos bichos, com medo da floresta. Já tava, qual que, sabe? Já tava achando divertido. Qual que vai ser o animal do dia hoje, sabe? E aí, nesse dia, eu desacreditei. Eu fui entrar no rio. Aí eu falei, deixa eu só sentar para meditar aqui um pouco antes de entrar no rio. Abaixei assim, era tudo de areia. Tipo, a gente estava numa tipo, pousada, né? Que era alta, e se descia assim, um caminhozinho, era uma areia e tinha um rio. Aí eu abaixei para fazer uma conexão, assim, respirei, de repente eu vi um barulho. E lá tinha bastante lagarto. O jacaré só aparecia à noite e não vi nenhum jacaré. Só ouvi o lagarto, assim. Tsh. Aí eu olhei para o lado, era uma cobra. Eu nunca tinha visto uma cobra. Assim, free, livre. E aí só eu no aquário. peguei, eu falei, meu, cobra era a única coisa que eu lembrava que é tipo, foge. Aí eu saí bem de levinho e saí, quando eu saí, tipo, fui saindo de costas, assim, pra, tipo, ela não pode me ver. E aí eu subi num pau, cheguei lá em cima, falei com o cara da pousada. E aí eu descrevi a cobra e ele falou, meu, essa é a mais perigosa de todas, porque ela come todos os animais e ela dá um bote no humano, ela tem um esquema que ela é mais rápida e ela dá Ah, um é tipo a bote. sucuri. Eu não lembro o nome. Ana alguma coisa, eu acho que é. Anaconda. Veio anaconda na cabeça, mas não sei. Mas eu sei que eu falei, gente, eu não acredito. Aí foi assim, eu falei, bom, fechei com chave de ouro, né? Faltava a cobra. E foi bem impressionante, assim. É, cobra é pesado, né? Mas cobra é um simbolismo muito bom, né? Cobra, se você for pensar em todo o conceito de Kundalini, de evolução, tanto que cobra, eu acho engraçado porque as pessoas nunca percebem muito isso. Exatamente, o símbolo do infinito aí trazendo a eternidade, O né? O processo infinito Ouroboros, para mas nós. eu pedi pro tatuador para ela estar comendo o rabo dela sorrindo, para ela não ser tão assustadora. Mas é um animal Mas a sagrado. cobra, acho que você já viu que os egípcios tinham a cobra sempre aqui na cabeça? Porque representava o processo de evolução espiritual deles. Quer dizer que eles estavam em conexão, que a Kundalini deles estava sempre desperta. E para os índios, né, para os funicuís, é a jiboia.
A Sim. jiboia é o animal que comanda as cerimônias e auxilia em todo o tratamento. E que está profundamente também conectada com a Kundalini, né? Beijo. Não, a cobra tem um simbolismo muito forte, tanto que no Hermes, assim, a gente sabe que no símbolo do Hermes, ele tem as duas cobras que se entrelaçam e sobem, que também representam o conhecimento evoluindo, né? A pessoa como matriz. É muito importante isso. Mas a gente estava focado aonde? No conceito do não querer. Não querer, não quero, ou necessidade. É aquilo que eu falo. Necessidade, eu tive um período bem complicado, onde eu ficava nessa situação de necessidade de dinheiro. E eu criei uma necessidade de dinheiro onde não existia necessidade. Então, em vez de eu ter dinheiro, eu só criava a necessidade. Sim. Então você fica nesse processo e você fica tentando arrumar o dinheiro, mas na verdade você está na necessidade. Quando você solta isso, só pensa na prosperidade, você só pensa realmente. E aí tem a necessidade do amor, né? Que eu quero pegar bem nisso. As pessoas estão com uma necessidade incrível de ter relacionamentos. Querem porque tudo é a base do relacionamento. Tipo, a vida das pessoas estão motivando. Eu peguei 2 clientes ontem que falaram assim: eu não quero mais saber da parte profissional. Não quero nem saber. Posso ganhar pouco. Tô trocando meu trabalho por um amor. Do tamanho da carência e solidão que as pessoas estão nesse momento. É importante a gente entender o tamanho da carência, sabe? Tipo, eu não quero mais dinheiro, eu não tô nem aí se eu vou conseguir viver ou não vou viver. O importante é ter alguém. Porque ninguém, tipo, as pessoas estão solitárias demais, né? O fato que é que não estão sozinhas porque não têm amigos, porque não têm conhecidos, não é isso. Elas estão sozinhas delas mesmas e estão achando que um relacionamento vai trazer essa solução. Eu vi um vídeo faz um tempo que falou que a nossa carência, quando a gente se relaciona com carência, a gente joga toda a necessidade de amor numa pessoa só. E nessa jogar a necessidade de amor numa pessoa só, é como se fosse um raio laser. Só que se o raio laser fica muito focado em alguma coisa, ele queima e fura. E aí o relacionamento vai embora. Porque a nossa carência não tem que ser jogada no outro, ela tem que ser jogada pra dentro e a gente entender o porquê que a gente não tá sustentando esse amor nosso. Total. E a gente fica Eu tô num nessa base de momento. buscar o outro de qualquer forma, e isso vai trazendo uma canseira energética. E aí traz um monte de relacionamento que não tem nada a ver com nada, que não tem, tipo, sentido, que não tá na mesma frequência que você, só pra passar despercebido. Mas, gente, olha, vocês me perdoem, mas eu tô num momento super espiritual. E eu passei aí por uns desafios bem pesados. O Thiaguinho é prova, testemunha, cúmplice. E eu digo o seguinte, cada vez mais do fundo do meu coração, do fundo do meu coração, vai sendo assim, eu vou sentindo cada vez mais essa história de Deus, sabe? A gente acha que o trabalho vai trazer a felicidade, não é o trabalho, a gente acha que o outro não é o outro. É tipo Deus, aí tá bom, para a gente tirar ele do céu e trazer ele para o coração. Então é isso que o Thiago tá falando, é como eu posso me amar. O que que eu tô querendo do outro, que na verdade só Deus vai poder me dar. Só Deus, e eu não digo Deus lá do céu, eu digo Deus aqui dentro do meu coração, né? Nossa Eu digo centelha divina. a minha divindade, essa centelha do divino que eu carrego dentro de mim, ela sabe tudo, tudo que eu preciso. Porque às vezes você fala, ai, preciso de um amor. E às vezes não é um amor, às vezes são 3 amigos que, vão te dar um projeto social que vai te levar para a África e que você vai fazer um negócio e que você vai se sentir a pessoa mais realizada do mundo. Na verdade, o que a gente quer é estar realizado. E essa realização não vem das necessidades. Essa realização não depende de quanto dinheiro a gente tem no banco. Essa realização não vem do que a gente pode comprar, de onde a gente pode comer, com quem a gente está. Essa realização ela vem de dentro. E para você acessar ela, eu comecei agora diariamente nas minhas afirmações que eu faço diariamente, junto com as minhas orações. Uma das primeiras frases que eu falo é: eu sou uma filha realizada do divino. Porque eu, né, já falei em outras lives que eu comecei a fazer um projeto, ajudar um projeto dos índios aqui, com parte de texto, uma coisa bem simples para mim. E toda vez que eu termino de escrever, eu percebo que eu me sinto tão realizada, eu me sinto tão bem, muitas vezes melhor do que se eu estivesse vendo um filme com pipoca com meu namorado, ou se eu tivesse ido na academia, ou se eu tivesse comprado uma roupa. Tipo,
é de dentro, é uma sensação de satisfação e nada no meu mundo fora mudou. Mas essa realização que eu sinto dentro é o que move. E aí eu comecei a perceber que devido a esse sentimento, eu comecei a abrir muitas portas de coisas extremamente interessantes e novas e legais e excitantes na minha vida. Então, é o nosso divino interior, é essa ponte que a gente tem que fazer, né, Tiaguinho? Eu achei engraçado que você falou uma coisa que eu tava pensando e tava bem, tipo, escrevendo um texto sobre isso, não terminei o texto ainda. Mas é um processo assim. Eu vejo muita gente entrando em trabalhos porque precisa de algo. Então, assim, eu Sim. vou trabalhar porque eu preciso me sustentar. Eu vou trabalhar porque eu preciso pagar meu aluguel. Eu vou trabalhar porque eu preciso comprar uma casa. E normalmente o trabalho ele é muito bom e ele é uma coisa super gostosa que deveria ser seu propósito. Você deveria trabalhar pelo seu propósito e não pela necessidade de algo mais. Eu não precisaria trabalhar para conseguir algo. A recompensa que viria do trabalho seria natural. Sim. Entendeu? Se você tem um propósito apenas de se sustentar, apenas de comprar uma casa, essas coisas, quando você comprar uma casa, o seu trabalho fica sem significado. Mas o problema é quando as pessoas vivem pro trabalho, nessa coisa de sobreviver, para conseguir o pão de cada dia, você percebe que o trabalho se torna uma tortura. Porque ela não tem nada a ver com o propósito de vida dela. Então ela vai trabalhar todo dia, ela vai fazer o trabalho dela todo dia e aquilo vai machucar a alma dela. Não é só o corpo físico. Ela não consegue se jogar no trabalho de corpo e alma porque aquilo não tem nada a ver com ela. Ela tá fazendo uma obrigação, entendeu? E isso, na verdade, deixa uma vida que vai ser totalmente desmotivada. A pessoa não consegue se manter motivada para sobreviver. Ela só consegue se manter motivada se ela estiver alinhada com o eu interior dela junto com o propósito de vida. Entendeu? Totalmente. E aí o que acontece? Aí você começa a ver um monte de gente depressiva, um monte de gente com problemas, tem umas síndromes agora que a pessoa não consegue mais ir trabalhar, ou pessoas altamente estressadas. Aí isso vai para o corpo físico, com todas as doenças físicas que vão aparecendo de acordo com o estresse também. Então, assim, isso não é a dificuldade, não é o trabalho que está fazendo mal para a pessoa. É só o propósito dela que não está ali naquele engajamento, entendeu? Então ela tem que engajar de acordo com o propósito. E aí a pessoa está totalmente desconectada, totalmente sem perspectiva daquilo que é propósito e vai ficar sobrevivendo até quando? É. Né? Mas Passar eu uma acho vida até, inteira, tipo, eu fico pensando triste, como é passar uma vida inteira só sobrevivendo. então, mas eu acho até legal trazer aqui, né? Porque você também já esteve nesse lugar e eu também, antes de eu ter clareza do meu propósito, aliás, foi o que me trouxe de volta para o Brasil, era isso que eu não aguentava mais não ter clareza do meu propósito. E, gente, o propósito não é assim, né? Um dia você vai sonhar e vai estar lá uma caixinha. Tipo, você vai. É um presente de vários, com vários papéis, vários laços. Você vai abrindo e você vai descobrindo o seu propósito, você vai descobrindo novos dons, você vai descobrindo novas capacidades. É uma bela embalagem do divino. Mas eu lembro que quando eu estava estudando muito sobre propósito, porque eu não via qual era o meu propósito, eu desencanei de procurar meu propósito. Tipo, a época que eu falei, dane-se, é isso. Eu sei de tudo isso, porque uma coisa também é isso, é a gente ter conhecimento, né? Outra Sim. coisa é a gente viver isso. E aí eu lembro que era isso, eu precisava de dinheiro de novo. Eu estava sem casa, em Lisboa, meu, precisando de dinheiro, precisando alugar um quarto. Falei, e agora? E bum, fui parar num hotel super bacana como recepcionista, porque eu falava línguas, porque eu era simpática, porque eu tinha cara de rica, então eu era boa para receber os gringos. E aí, e aí era muito interessante, porque o rapaz que trabalhava na cozinha, que montava o café da manhã às 6 horas da manhã, que eu tinha alguns turnos da minha semana que eu trabalhava de manhã, ele era do Nepal. E Nossa, que como legal. geralmente das 6 às 7h30 da manhã eu não tinha, ninguém chegava de viagem, era raro às vezes que eu tinha que fazer algum check-in, então eu dava uma ajuda para ele para montar o buffet de café da manhã. E como era da recepção que a gente controlava a música, né, que tocava. Então, como ele era do Nepal, a gente tinha em comum os mantras. Então eu ligava os mantras e a gente ia montando o café da manhã, cantando mantras. E eu sempre tive muita enxaqueca, então na minha gavetinha da recepção eu tinha óleo de lavanda. Então a gente tinha um ritual de jogar lavanda e cheirar e, tipo, e ficar cantando mantra, meu, mantrando nas comidas que a gente botava no buffet. E isso me fazia muito feliz. É assim, era a única forma, porque eu tinha que acordar 5 da manhã para estar no hotel 10 para 6. Então eu lembro que era assim, o que me inspirava eram essas manhãs, sabe, de mantras com esse amigo que eu acabei fazendo lá.
E, e eu lembro disso assim, lá eu tava já, eu não percebia, né? Que isso me dava um prazer sobrenatural às 6 da manhã. Mas que isso estava conectado com o meu propósito, né? Sim, Às vezes era eu uma levava bronca conexão que da estava surgindo chefe, ali, que estava te demonstrando qual que era o seu caminho aos poucos, né? Não é eu de uma levava vez que você vai bronca da saber. minha Isso aí já chefe. mostrava que era uma felicidade sua plena ali, né? Exatamente, eu levava bronca porque eu dava risada alta. E ela falava, Helena Modos, porque é uma recepção de um hotel. E eu, kkk, nossa, veio que eu tinha que fazer live com o Thiago, né, gente? Eu tinha que falar, né? E que se incomodar a risada, você aí na sua casa que baixa o volume. E é verdade isso, né? E é verdade. Mas aí a gente, eu escrevi isso também, a gente, parece que a gente, descobrindo as nossas mentiras, a gente vai encontrando a nossa verdade, né? Olha, ótimo, ótima frase, adorei. É verdade, é isso mesmo. Quando a gente começa a entender o que que é o nosso ego, o que que não é realmente a gente começa a voltar para o nosso propósito. Eu acho que o foco não é tentar achar o propósito. O propósito ele vai surgir naturalmente, né, no cotidiano. O foco é você tentar buscar quem é seu eu interior, né? É abaixar sua mente inferior e elevar a superior. É conseguir ter esse contato com aquilo que é mais sagrado dentro de você. E aí o propósito começa a aparecer naturalmente. Começa a andar, começa a fluir, começa a vir as informações, começa a surgir aquilo que você tem vontade de verdade. Uma coisa que eu falei na semana passada que eu acho que tem que repetir é assim, quando você está fazendo uma coisa que você esquece do tempo e você não percebe o tempo passar, normalmente você já está ali conectado com o seu propósito, né? Porque o tempo é uma coisa muito física. O tempo que a gente coloca no relógio aqui, minuto por minuto, é uma coisa do corpo, do plano material. O propósito é uma coisa divina. E o divino, o tempo é completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Eles têm uma crono diferente, eles têm uma energia diferente, e eles vivem um tempo diferente. Então, assim, quando a gente está nessa conexão com o nosso eu interior, o tempo vai passar de uma forma diferente Ai, também. Thiago, eu não vou aguentar, vou ter que dividir. Gente, eu fiz uma cerimônia no final de semana e foi uma cerimônia espiritual muito linda. E, meu, você acredita que eu cheguei nesse ponto, Thiaguinho? Eu lembro que eu estava num ponto que era a morte e a vida não existiam mais. O tempo era tipo todo, o passado e o futuro e os meus sonhos e essa realidade material era tudo a mesma coisa. Tipo, eu vi o plano, assim, sabe? O plano do divino. Eu falei, caceta, olha onde eu tô no tempo e espaço. Eu olhava e falava, gente, tudo é a mesma coisa, sabe? Eram os meus sonhos que intercalavam, tava tudo conectado e aí eu enxerguei tudo, assim. Foi muito forte. Foi muito lindo. Mas exatamente o que você está falando, né? É uma bênção, é a nossa centelha divina mesmo a serviço, funcionando, quando a gente está quando a gente vive fisicamente, né, no mundo material, essa realidade que você está descrevendo. Exatamente. E aí o propósito vai surgindo naturalmente, vai vindo naturalmente. E aí é uma coisa que eu gosto de falar, o ego é apegado, o eu interior não é apegado. Então toda vez que você tiver apego a alguma coisa, a uma roupa, à sua casa, ao emprego, é apego, né? Ao Eu fico namorado. ao namorado. Ah, do namorado tem uma história engraçada, sabia? Eu vi um caso que é assim, você pega um casal que tá muito apaixonado, e aí você pega e amarra a mão, uma das mãos deles e deixa amarrada. E aí pede para eles irem comer no restaurante, tal, tal, tal. Vai ter uma dificuldade, o tempo todo eles vão precisar um do outro. E é bom porque eles vão trazer até um conceito de parceria e companheirismo. Só que eles vão perceber que eles estão limitados em muitas situações. Os movimentos estão limitados. Então a gente tem que entender, quando a gente é codependente de uma pessoa, quando a gente joga o nosso apego total em uma outra pessoa, a gente pode até ter uma parceria que é interessante, mas a gente vai ficar limitado em várias outras situações. Então, Exatamente. como funciona? O correto é os dois estarem com a mão livre, sendo as pessoas seus eus interiores próprios, e aí andar sim e ajudar quando for necessário, mas não o tempo todo. É. Se você está Ou o tempo todo precisando da outra pessoa para respirar, para viver, para dormir, para sonhar, quer dizer que você está sendo codependente, você está apegado à situação e você não está vivendo aquilo de verdade. Você está vivendo só pelo ego. tinha uma história que eu amo, que é bem parecida com essa ideia que é do Osho, que ele conta, que era
de um, acho que era um rei, né, que ia casar, um príncipe que queria casar com uma mulher, e essa mulher acabou ficando com um dos guardas da corte, e ele ficou puto e chamou o sábio lá, né, o consultor sábio do castelo, e falou, o que eu faço? Aí ele falou, prende os dois juntos. Falou, nem pensar, eu quero que ela case comigo e quero matar ele. Ele falou assim, prende os dois juntos. E aí eles ficaram, porque é isso, deles ficarem presos na mesma cela. Quando eles foram libertados, a última coisa que eles queriam era ficar junto, né? Então era isso, era tipo, você quer mesmo acabar com o relacionamento a dois, fica junto 100%. Não Isso tem. acontece com casamentos. Aí você vê pessoas que, tipo, namoraram, tipo, 10 anos. Aí casa em um mês separa, né? Porque é verdade, é verdade, é verdade. Tinha esquecido disso. Mas é porque Imagina, mas é conviver é verdade. muito difícil. Eu Conviver é muito difícil. Mas sabe que nesse processo do apego, eu acho que eu vejo muito mulher fazendo isso. Homem eu vejo um pouco menos. Quando a mulher entra numa relação e vai casar, ela se anula muito. Então ela anula vontades, anula desejos, e ela fica muito codependente do outro, no sentido de, às vezes, tipo, até de agir. Não tô falando só financeiramente, porque acho que isso tá ficando mais igualitário, né? Mas assim, ela fica dependente do outro, da presença masculina. E quando ela acontece fazer isso, ela começa a fugir do processo de propósito dela. Ela começa a distanciar do propósito dela e começa a ficar perdida na vida. Entendeu? Porque ela tá dependente, ela tá apegada, então ela tá vivendo o ego pro ego, né? E mesmo que o ego, nem sempre a gente pensa de ego no sentido de uma pessoa que é vaidosa. Não estamos falando isso, nós estamos falando do ego no sentido que tá desconectado com o seu eu interior, que é o medo, que é a vaidade, que às vezes é só a situação de dependência real. É viver num plano material puro, sem conexão com o espiritual. É isso que é vivenciar o ego, né? total. E aí a gente pega e entende que essa mulher começa a perder quem ela é. Completamente. Porque ela Pois vai é, ficando e tão eu demorei dependente. E o muito. homem também faz isso de uma forma um pouco mais diferente, mais Não, sarcástica. Tiaguinho, mas isso que acontece com as mulheres é um movimento que eu acho que agora está vindo todo esse movimento feminazi aí, que tem um papel importante na transformação, né, da consciência planetária. Mas, Sim. mas essas mulheres é que, sim, nos colocamos todos 100% de acordo. E é muito profundo, porque quando ela sai desse lugar de codependência, ela percebe que é o momento que ela tem que aceitar os homens, porque eles são, porque quando elas criam essa codependência, elas também criam um pai, um super-herói, um ser perfeito. E ninguém é. Amigo, você tá nesse planetinha, não existe super-herói aqui, entendeu? Não Então é existe. muito difícil para a mulher amadurecer nesse sentido, eu digo até espiritualmente, né? De amadurecer e enxergar o homem tão vulnerável quanto ela, com tantas questões quanto ela, e com tanto ego quanto ela, e se botar de igual a igual. Não estou falando igual a igual no salário, igual a igual. Não, igual a igual aqui dentro, sabe? E olhar de igual para igual e ter aí sim o poder feminino, que está tudo distorcido, como tem sido também divulgado, o poder feminino disso, de olhar, aceitar, perdoar e acolher. Esse é o grande desafio do feminino para mim nesse momento. De olhar e falar, sim, ele tem tudo isso de, sei lá, errado. Sim, tá tudo isso, nananã. Sim, eu me iludi, porque é muito difícil eu também encontrar esse lugar de paz. E aceitar, perdoar e acolher. Então, esse é o grande desafio. Lembrando que a ilusão sempre é feita própria, da pessoa que está sendo iludida e não da pessoa que está do outro lado. Então, se você foi iludido, a responsabilidade é completamente sua. Você que quis viajar e viver no ego, viver numa realidade que não existia, viver um relacionamento que não existia com uma pessoa que não existia, e a ilusão é totalmente sua. Você não quis colocar os pés no chão para não sentir a realidade verdadeira. Entendeu? Você temperou a pimenta, arrancou a semente e fingiu que ela era doce, mas vai arder. Se não arder pra E, se não ardeu pra entrar, pra sair, uma hora arde. e sabe, eu tava vendo aquela Marcela Leal, gente, quem não conhece ela, acompanhe. Escola da Liberdade, maravilhosa essa mulher. Eu vi um vídeo curtinho dela que eu amei, que é pensamento, existe pensamento positivo.
E aí, enfim, a parte que, né, eu já entendia, mas sei lá, da forma como ela falou, ficou mais legal, assim, para eu entender, que ela fala de que não adianta nada, né? Vamos lá, leis herméticas. A gente, às vezes, foca, tudo que a gente fica no excited, né, animados, excitados, entusiasmados, a gente vai ter que viver aquele outro lado da moeda. Então, conforme a gente vai meditando, a gente vai lapidando esse ego, a gente vai encontrando esse lugar de neutralidade. E é desse lugar que a gente vai viver uma vida, tipo, sem apegos, sem os medos. Tu tava falando pro Thiago que eu tenho vivido uns episódios muito curiosos de ter uns sonhos bizarros à noite. E aí eu acordo, assim, apavorada, né? Meio pesadelo. E aí a primeira coisa que eu observo é em qual, né, parte do meu corpo aquele pesadelo tá pegando. Então teve 2 vezes que eram os 2 primeiros chakras. Essa noite era no cardíaco. E aí eu vejo, assim, como fechou, assim, faz uma bolota, assim. E aí eu vi que eu tenho que pensar no sonho que eu tive, no pesadelo que eu tive, respirar até eu encontrar essa neutralidade. Do tipo, não importa, supondo que fosse realidade o meu pesadelo. Tá tudo bem, sabe? Eu tenho o lugar certo, o lugar que vai me fazer bem é estar neutra a isso. Porque é Sim. isso, se a gente vai viver uma coisa que a gente vai ficar extremamente feliz, em algum momento a gente vai ter que viver, porque é assim que funciona. Então, quanto menos, quer dizer, quanto mais a gente consegue diminuir esses dois extremos, mais a gente vai encontrando o nosso caminho do meio, né? Uma vez, para as pessoas entenderem um pouco mais essa ideia dessa lei hermética, a gente tem que pensar, uma vez eu fui pular de paraquedas. E realmente é uma das sensações mais absurdas que você tem, né? Porque você chega no êxtase da adrenalina, do Perigo. medo, de tudo. E é muito gostoso. Mas é engraçadíssimo. Assim que você fica no chão, depois de 5 minutos, o corpo literalmente desmancha. Tanto que eles falam que é perigoso você dirigir depois de 2 horas que você pulou de paraquedas. Porque você fica muito, pra você dormir, pra você, tipo, relaxar, porque o corpo chega no êxtase e depois ele vai pra tranquilidade máxima. Porque ele teve um pico, ele vai ter que voltar. Olha, maravilhoso. Até você voltar pro equilíbrio novamente. E da mesma forma, funciona com as nossas emoções, funciona com tudo que tá acontecendo na nossa vida. Mesmo você, quando você treina muito pesado, depois você vai ficar muito cansado, né? Depois Exatamente. do orgasmo, apesar que as mulheres têm uma diferença um pouco nisso, mas mesmo depois de um sexo bem forte, você vai ter uma lentidão, né? O homem é mais isso, a mulher nem tanto. Ela consegue chegar num êxtase às vezes depois e continuar mantendo esse êxtase, né? Sim, no sexo tântrico, então, sai todo mundo feliz da vida querendo ir correr no parque. Verdade. Mas é isso mesmo, né? Diminuir esses extremos. Então, eu ainda era adolescente, quando eu via quando eu ficava com menina, que era tudo incrível e que era tudo maravilhoso, que eu ficava muito feliz, eu já imediatamente depois eu ficava com medo, porque falava, aconteceu alguma merda grande. Né? Que era tipo meio Ou ele vai me que. trair, ou ele vai me largar. Porque era mais ou menos isso, né? Era tipo, nossa, eu me permiti numa euforia e depois é isso, o tamanho da mesmo tamanho da luz é o tamanho da sombra, né? Sim. Então, quando a Mas gente não se deixa mesmo mais. você falando disso, eu lembrei de novo do herói aí, porque você pegava um menino que era, tipo, lindo, que ele era perfeito, então você colocava ele meio que no pedestal de herói, tipo, o carinha ali. E aí, assim, é engraçado, porque eu vi uma pessoa falando que normalmente quando você encontra o seu ídolo e você convive com ele uma semana, você vai, tipo, não vai ser mais seu ídolo, porque você vai encontrar um monte de defeitos que você imaginou que ele não tinha, né? Então, assim, na verdade, a gente quando pensa em um ídolo, a gente tá fantasiando, a gente tá pintando. Se você ainda não começou dentro da sua parceria, da sua namorada ou seu namorado, se você ainda não começou a ver os defeitos, quer dizer que você está vivendo de sonhos. Exato, Não é? Se exato. você começa dando aquela coisa assim, ai não, é ela é perfeita, ele é perfeito, ele é perfeito, ela é perfeita. Tá vivendo de sonhos, ainda não quis colocar o pé no chão. Uma hora esse sonho vai acabar. Exatamente. Não, e aí que pode o amor acontecer, né, Tiaguinho? Porque o amor só acontece quando a gente vê a luz, tá bom, você vê toda a perfeição, mas você também vê toda a escuridão, todo o lixão, e ainda assim você olha e você vê o todo, né? E você cria esse espaço. E aí sim pode começar de verdade alguma coisa acontecer na realidade, né? Física. Sabe o que é engraçado? Porque a gente só se ama completamente quando a gente faz as pazes com a nossa sombra, né? Uhum. Então, assim, a gente tem várias situações sombras, a gente, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem situações que são doloridas, que ainda não mexemos ou não queremos melhorar, não conseguimos ainda melhorar.
temos raivas, medos. E aí você só consegue se amar completamente quando você olha pra isso e fala, ok, eu tô amando, estou equilibrado com isso. Eu sei que existe, se tiver que trabalhar um dia eu trabalho, mas agora eu tenho que estar, tipo, equilibrado com isso e bem com isso, de uma forma positiva. E Sim, aí, você está falando exatamente o efeito espelho disso, né? Eu só vou conseguir amar outra pessoa de verdade, não ser uma paixão e não ser uma coisa do ego, quando eu realmente enxergar os defeitos e continuar aceitando e continuar amando de verdade, entendeu? exatamente. E claro, né, gente, tem pessoas que é isso, às vezes a sombra do outro você não aguenta e tá tudo bem também, Não, né? não tem que aguentar, né? Você Não tem que tem ser que tipo, de aguentar. acordo com aquilo que eu realmente gosto, eu consigo mesmo aguentar, senão não dá, né? E aí é o que eu amo que o Arli Cravo fala sempre, distância saudável é o segredo, né? Como a gente pode... E o que a Priscila falou? Pri falou, A fé, amor é palavra... essa palavra me dói. Ah, não fala isso, Pri. O amor é uma reconexão com a fonte, né? Deus, o universo é amor constante, né? Se você tá com uma dificuldade nesse sentido, a dificuldade de se conectar com Deus de alguma forma, com o seu eu interior, né? O amor, tipo, lógico que você deve estar falando do amor para terceiros, né? Mas o amor sempre faz bem, mesmo que doa, ele te fez algum bem em algum momento, né? Todo mal vem pro bem no sentido de aprendizado. Não, eu acho que a gente falou na live passada também, que o coração, né? O amor, chakra cardíaco. Então é um músculo, que nem quando a gente faz ginástica. Então, quando ele dói, ele contrai. Depois, quando você for amar de novo, ele vai expandir ainda mais. Pode ver, todos os amores que você teve, você fala, nunca mais vou conseguir amar alguém como amei o fulaninho, a fulaninha. Aí, bum, vem outra pessoa e daí você ama mais. É sempre assim, gente. O amor é um músculo que a forma dele ficar cada vez mais forte, o chakra cardíaco como ir aumentando de volume, supostamente, é a gente conseguir amar a gente mesmo. Então, o exercício básico para você conseguir aumentar esse chakra cardíaco e o fluxo dele também é se amando, né? É a academia Isso. diária que tem que ser feita. E a Tati fez uma pergunta, mas eu quero só falar mais uma coisa do amor que eu acho legal, gente. Eu já vou responder, Tati. Que é uma coisa, gente, que eu tenho estudado tanto isso nos últimos 2 anos da minha vida, tanto, tanto, tanto. Que é o lance de que ano passado eu fiz uma vivência no começo do ano, vai fazer quase 2 anos. E que eu saí dessa vivência assim, encantada pela natureza, encantada pelas pessoas, encantada pelo Brasil, que era uma coisa por São Paulo, que era um negócio que eu tinha grande dificuldade. E aí eu vi, eu me observei, né, nos dias seguintes do curso, e eu vi que eu estava amando. Só que eu não tinha um objeto para amar, né? Que sempre era isso, eu tinha objetos de amar. Então eu idolatrava aqueles homens e falava, aquilo é meu objeto de amar e todo o meu amor eu colocava. E aí eu percebi que todas as pessoas naqueles dias seguintes daquele curso que eu ia falando, com todas eu ia trocando amor, de certa forma. Era com o porteiro, era com a mulher da padaria, era com a minha mãe, que eu tinha uma conversa boa, era com uma amiga, era com a gatinha da minha amiga, era com... Eu falei, gente, eu estou amorosa. E aí eu me dei conta que eu falei, mas por que que eu reduzi a vida inteira ao amor a um ser humano? Se eu posso amar tudo e todos, porque o amor, na verdade, nada mais é que um estado de ser. E não uma pessoa, e não um relacionamento. Por que que você vai reduzir o amor a um relacionamento quando você pode amar tudo e todos? E sim, com um você pode dar beijo na bochecha, com outro você só pode dar um aperto de mão. Ou nem isso, só cumprimentar com a cabeça, mas num olhar você pode amar. Num olhar, num bom dia você pode amar, num sorriso você pode amar. Então não limitem o amor, expandam essa perspectiva, expandam a cabeça, expandam esse chakra cardíaco. Porque o amor é muito mais do que um outro ser humano, do que um Muito filho, do que um mais. casamento. Não, o amor é vida. A gente está aqui para viver o amor. A gente está aqui para lapidar-nos, para descobrir e viver e ser exemplo de amor para os outros. Né? John Lennon já cantou isso lindamente. Tati, Prats, Olé, Jesus vamos. Cristo. Jesus Cristo. Ai, gente, assisti ontem Maria Madalena. Demais.
Demais, demais esse filme. Você Que assistiu? é Marimão? Filme? Não, não vi ainda. Maravilhoso, maravilhoso. Tá no Telecine. Se inscreve lá, você assiste de graça, depois você cancela. Vale a pena. É verdade. Ah, Porque tem eu uma choro de semana risada. gratuita, sabe? Você se cadastra e tem uma semana gratuita. Eu entrei só para assistir esse filme. Maravilhoso. Muito bom. Um exemplo do que era amor, do que era misericórdia, assim, em vida. Como fazer isso pelos outros. Aí você me diz, eu não sei amar. Então vai dar amor. Aí, né, lei também. Lei da atração. O que você mais quer, começa você dando. Meu, vai fazer um trabalho voluntário, vai ajudar pessoas, vai lá levar sua avó para assistir um filme no cinema. Começa a dar para você ver o que acontece na sua vida. Agora vamos lá. Tati Vamos na Prata. Tati das Sombras, que é boa. Então, vai, começa você respondendo que eu tô numa vibração muito amorosa agora. Eu tenho que entrar de Pra novo. falar de sombras. Não, na verdade, sombras fazer as pazes com as sombras é aceitar quem você é, né? Então tem momentos, a gente falou um pouco disso em algumas lives passadas, que eu falei quando a gente entra no fundo do poço, né? Que a gente se olha e a gente começa a entender que a gente não tá tão evoluído, ou que a gente tem algumas coisas a se melhorar, ou que estamos com algumas dores, e aí você fala assim, meu, mas não é possível que eu já fiz tanta meditação e ainda tô nesse processo de tentar me melhorar nisso, naquilo. E aí você entende que, na verdade, isso tudo faz parte de você. Não dá pra negar. Você nunca vai conseguir negar. E quanto mais você negar, você só tá escondendo. Você não tá mudando aquilo. Quando você nega, você simplesmente joga pra embaixo do tapete. Você limpou a casa ali meio suja, entendeu? Você só fingiu que limpou pros outros verem, mas você não tá limpa de verdade. Ela continua suja e cheia de bactéria. Então, assim, primeira coisa é encarar. Ela existe. Começar as pazes é desse jeito, não adianta. Ela existe, ela faz parte de mim e ponto. E aí depois começar a compreender de onde ela surgiu também, né? Porque toda sombra tem ali um nascimento. Você tipo, tem uma força que gerou aquilo, tem um acontecimento, existiu um processo do passado, existiu uma força que você renegou e surgiu aquilo. Então vai vir alguma coisa. Então assim, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho medo, eu sou orgulhoso, eu tenho vaidade. Todo mundo é um pouco vaidoso, todo mundo. E quero saber aqui quem não tem medo do que os outros vão falar. Sim, todo mundo tem medo de ser julgado em algum momento. Eu tô escrevendo aqui, gente. Eu vou deixar esse documentário. É maravilhoso, Tati. Tá no YouTube, chama Efeito Sombra. Quem não assistiu, assista, porque essa mulher é incrível. Tipo, ela era a Debbie Ford, que conheceu Deepak Chopra e fez esse documentário. Gente, como é que eu tiro essa telinha? Peraí que eu abri aqui para escrever e agora Clique em cima, em cima? Em cima. na minha fotinha, ou na sua. Ai, meu Deus. Peraí. Não consigo, tá bom. Eu não vou me ver, mas tá tudo bem. Mas mas eu acho assim, também é um trabalho. Quanto mais a gente tem muito medo de olhar para nossas sombras, né? Porque é assustador, porque dói, porque machuca o ego pra caceta. Mas é o que eu também escrevi ontem. Quanto mais você se permitir olhar para suas sombras e tipo descobrir as suas mentiras, mais você vai conseguir depois enxergar sua luz. É aí que tá o tesouro da sombra, porque a gente fica com muito medo. Aí a gente acha que a gente não vai aguentar, porque você olha, nossa, você vai ver quanto lixo você fez, você viveu, você acreditou, você se iludiu, você, né? Mentiras que você contou para você mesma, e que te atrapalharam, te sabotaram. Então é um processo que dói. Quanto mais As ego a sombras, acho que gente mais doloridas são essas, né? A que causa ciclos repetitivos, onde você vai percebendo que você viveu, tipo, 5 anos, 10 anos, a mesma situação, ou uma gente, eu situação virei. E agora? Eu não sei desvirar. é Socorro, nas, Dieguinho. é nas duas flechinhas. Aê! Virei de novo. Mas aí eu não consegui ainda tirar o negócio. Tá, desculpa, gente. Eu não sei fazer aquela coisa fixa também. Eu sei que os ciclos mais. As sombras mais doloridas é aquelas que a gente descobre que vem, na verdade, dos ciclos repetitivos que a gente teve de sofrimento. Tive vários relacionamentos que foram sofridos, e aí eu pego o óleo e entendo de onde foi aquela origem. Aí aquela sombra vai doer. Porque te Então, causou olha, dor por muito tempo e você não sabia que era ela. exatamente. A Priscila está perguntando aqui se a gente tem algum livro. Pri, vou te convidar. Ainda teremos em novembro mais uns 21 dias para Bem Amar-se.
que é meu trabalho, que eu trabalho 5 naturezas. Então, espiritual, a feminina, onde eu entro muito nisso que eu estava falando antes, e na natureza selvagem, eu trabalho só com padrões repetitivos e sombras. E aí depois a gente vai para a natureza corporal e sexual, que assim, é um mergulho em grupo, 100% online, cada uma faz no seu tempo, mas a gente vai trocando, porque é muito importante, porque você pode ler um livro sobre sombras, mas é muito importante se você faz um trabalho com outras pessoas, sabe? E o Fábio fala muito isso, né, da masculinidade saudável. Quando você troca com outras pessoas e você expõe suas sombras e você vê que o outro também expõe, e aí no final você vai ver todo mundo tem sombras muito parecidas, né? Então todo mundo carrega traumas, vergonhas, culpas muito semelhantes, assim. Então, tipo, então quando você tá num grupo, isso dá um suporte assim muito importante nesse processo de olhar para dentro para elas. Então, deixa aqui o convite. Mais ou menos daqui uns 20 dias deve começar o próximo 21 dias para bem amar-se. E outro convite que eu também quero trazer hoje, gente, abrir uma vaga, porque teve uma desistência do workshop da vivência que eu vou dar no domingo com a Gisela Dias. A gente vai dar o Dance e Suas Fases, que é inspirado nas 4 fases da Lua. Então, para cada fase da Lua, a gente vai trabalhar um arquétipo feminino. Só que é nela, nesses arquétipos, que a gente vai trazer luz e sombra de todos eles, né? Então, vai ser lindo, assim. A gente está sugerindo acessórios, roupas, tudo para as mulheres trazerem, para acessarem, assim, para vestirem o ego delas, para elas entenderem e se olharem no espelho e entenderem com quem que elas estão lidando lá dentro, sabe? Trazer para fora essas faces, né? Durante cada fase. Então, deixo aqui esses 2 convites. Quem sentir, depois me manda um direct que vou ter muito prazer de receber vocês lá. Uma parte das nossas sombras que eu acho muito engraçado são as pessoas que falam assim, não, eu não sou, eu sou até meio, muito tímido e eu não tenho orgulho. E eu não tenho. Aí eu falo assim, gente, o ápice de qualquer tipo de orgulho é a timidez. É. Entendeu? Porque quando você, por exemplo, vai, tipo, fazer uma apresentação grande, quando você vai, tipo, vai se expor a um nível que você tá com vergonha, a vergonha só sente o ego. E o ego é baseado no orgulho nesse sentido de vergonha, porque ele tá com medo que alguém vai julgar ele, tá com medo que alguém vai recriminar, ele tá com medo de ser ele verdadeiro. Às vezes não tem uma pessoa que tem um puta conhecimento, mas quando ele vai expor e não consegue passar aquilo, é o tamanho do orgulho que ele tem de expor quem ele realmente é e o conhecimento que ele tem de ser julgado, né? E tem outras pessoas que não têm orgulho nenhum nesse caso, consegue ir lá e fazer uma situação muito boa, mas nem sempre é isso, né? As pessoas às vezes trabalham o ego pro seu próprio, veste um personagem, vai lá e se joga nessa situação, mas por dentro tá morrendo de medo. Mas assim, a vergonha, quando a gente tem vergonha de algo, quer dizer que nosso ego tá gritando ali. É ali que a gente tem que começar a trabalhar. Eu As tinha sombras é um muita caminho, vergonha. né? As sombras é um caminho pra gente se autoconhecer, né? Exatamente, né? Eu tinha muita vergonha e eu trabalhei bastante a questão da vergonha e essa crítica, né? Essa pessoa que quer ser perfeita. Eu escrevo bastante também sobre isso, sobre essa síndrome de querer ser perfeita. Ser a mulher perfeita, a profissional perfeita, a amiga perfeita, a filha perfeita. Gente, não existe. Não existe. Tá, descobri que eu sou filósofa. Bem-vinda ao clube, amiga! Bem-vinda, tá tudo bem. Sua sombrinha tá aí. Mas isso também é legal, porque às vezes o Thiaguinho, a Ju Enfurna, que não tá aqui hoje, não veio visitar a gente, mas também a gente troca bastante, né, sobre isso. Eu Muito. gosto muito que a Ju fala, e que você também já falou de outra forma, do lance de... Aí a gente começa a descobrir as sombras, os medos, os padrões, aí a gente entra lá naquele breu de escuridão que a gente às vezes curte, e lá nas entranhas cheirar nosso lixo e arrumar aquela bagaça. E aí a gente se identifica, só dói, enquanto a gente ainda está identificado. E aí a gente tem que fazer um trabalho que o Thiago foi muito generoso nas palavras comigo. Um dia que eu estava bem emaranhada nas minhas dores e nas minhas sombras, bem vitimizada comigo mesma. E o Thiaguinho falou, amiga, vamos combinar? Tipo, você já está em carne viva aí, tipo, se Toda esfolada. autodoendo, mutilada. Vamos combinar que você tá subindo, tem que subir um pouquinho para a luz? Depois, quando você tiver um pouquinho mais forte, você volta aí. Mas vamos subir. Porque é isso, gente. A gente, quanto mais ego a gente tem, mais a gente está identificado com essas dores,
com os egos e com as sombras. E depois a gente tem que lembrar que, na verdade, isso também é parte da ilusão. A gente tem que integrar elas e mover em direção à luz, né? Sim, É reconhecer. E quanto mais a gente reconhece as sombras, maior aumenta a nossa luz. E sim. aí a gente se relaciona com a vida, com tudo e com todos de outra perspectiva, que é aquilo que a gente já falou inúmeras vezes aqui. Vai vir alguém que vai falar alguma coisa que a pessoa faz que você não gosta, você começa a entender que aquilo, o problema não é da pessoa, o problema é porque tá pegando alguma coisa na sua sombra, em você que você não aceita ou que você não olhou, né? Porque, como a gente falou também um pouco antes, se você tá neutro, se aquilo doesn't matter, entra no ouvido, sai no outro, meu, não te pega. Agora, se te cutuca, pode ter certeza que você tem uma sombrinha lá com esse assunto. Uma coisa que eu acho engraçado, porque a gente às vezes mistura o nosso eu animal, que existe um animal dentro de todo mundo. Todo Sim. mundo é um pouco espiritual e um pouco animal. A gente ainda está nesse processo de evolução, ou talvez nem vamos evoluir completamente total. Esse animal sempre vai fazer parte da gente, né? Porque o humano é um animal, a gente sabe, gente, um mamífero, animal, o filho toma leite do peito da mãe, ninguém vive de luz o tempo todo. A gente vive de situações carnais. E aí eu vejo pessoas às vezes encarando os seus animais, sua força animal, sua garra, como sombra, porque tem medo de tudo aquilo que é um pouco mais animal dentro dele. E aí a pessoa fica passiva, na verdade, ela não consegue tomar iniciativa, ela não consegue ter prazer no sexo, porque o sexo é um instinto animal. Então ela começa a ter dificuldades, ela não consegue ter prazer no sexo, ela não consegue ter prosperidade financeira, ela não consegue viver no mundo material. Então assim, primeiro aí tá o negócio, fazer as pazes com suas Amigo, sombras, eu era assim. Eu mas era também assim. mas também aceitar ser o meu animal. Não dá pra ser luzinha azul o tempo todo. Beijo, Uma hora Lelê da Luz eu sou um Azul. leão, sou um urso, sou Exatamente. um Não, e é tubarão. isso que agora se contou, é que eu sempre contei, né, da Lelê da Luz Azul, que eu era toda, achava eles, mas era isso, eu negava o lado animal. E aí foi muito interessante que quando eu fiz a leitura de mapa astral ayurvédico, e que o astrólogo me disse, você tem que voltar para as suas raízes, você tem que ir para a raiz. Aí eu falei, mas eu como um monte de batata de gente. Não, você tem que ir para as suas raízes. Ele, o que que são suas raízes? O que que é raiz para você? Eu falei, meus pais. Ele, não. Ele falou, pensa mais um pouquinho. Aí foi indo, 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 indo. Aí quando chegou em escorpião, eu, sexo! Sexo, raiz. Aí ele caiu na gargalhada. Tipo, eu falei, olha, como eu tava fugindo que nem o diabo da cruz, né? Hoje tá pegando forte, Tati. Hoje a gente tá possuídos pelo Tá demônio. possuído, a gente tá pesado. E a gente cobriu essa live assim, ó. É que a Tá lua vindo tudo cheia no em destino. Ares tá aqui, ó. E lembra que eu tenho o Ares ali, de missão de vida, de. Meu mapa astral é quase do Ares. Pega fogo, hein? Pega fogo em todos os sentidos. Mas esse reencontro com o animal eu achei bem engraçado, porque eu tinha essa mania também. A gente começa nesse processo espiritual muito cedo, a gente tende a renegar o nosso lado animal. Ter a dificuldade de olhar para o nosso animal e falar assim, isso faz parte de mim, né? A gente pode até dar um nome para esse animal ou não. É A muito gente pode aquela até carta, fazer tem a uma carta do próxima. tarô que eu amo, que representa isso, né? O Que é a diabo. carta do diabo. É Eu aquele amo ser que também. ainda tá ali no. E eu sempre amei aquela carta e nunca tinha entendido a que ponto por que eu amava tanto ela. Porque eu renegava ela muitas vezes dentro de mim, né? Então, assim, a gente tem que fazer essas pazes pra gente conseguir fazer as pazes com a gente mesmo. Porque o lado animal, o lado sombrio, o lado bom, nossa mente inferior, nossa mente superior, tudo é parte de um ser só. E a gente tem que fazer parte com se equilibrar e se energizar com tudo isso, né? Mas sabe que eu vou até trazer isso aqui dividir isso com meu namorado. Quando eu estive na Amazônia, que eu já tinha percebido isso, que toda vez que eu estou num lugar muito da natureza, né, onde saio dessa rotina urbana de telefone, de intelectual, né, que você sai da mente, vou para o corpo, vou para a natureza, faço exercício, faço caminhada, eu fico extremamente sexualizada. Tipo, E o bicho mas é sobe. isso, sobe, é os bichos, né? Se é o bicho que está lá dentro, adormecedinho aqui, ele vem. É muito incrível. Isso eu também abordo na Natureza Selvagem dos 21 dias. Mas de outra forma, mas é bem esse o conteúdo, né?
E aí, uma coisa que é engraçada, pra gente estar conectado com o nosso eu interior, a gente tem que ter feito as pazes com o nosso eu animal. Senão a gente não consegue se conectar com o nosso eu interior. E aí você pode perceber que as pessoas que estão completamente desconectadas do seu eu interior, o libido tá super baixo, começa a ter depressão, começa a ter falta de energia, não quer sair da cama, não consegue dormir direito, porque as pessoas estão desconectadas de tudo que é ela. Exatamente, né? Do que é essencial, do que é vida, né? Que é vida. Nossa vida também é animal. Também somos aqui os animaizinhos. Ai, que gracinha. Pois é, isso eu também senti, sabe? Que eu acho também curioso, já que os veganos que me perdoem. Acho também, assim como as feminazes, acho importante o veganismo. Mas eu achei muito interessante o que o Pajé falou é, sobre a carne, né? Porque os índios têm um lance que, gente, eu tô aprendendo tanto com eles, principalmente sobre esse lance aí do nosso lado animal, do nosso, sabe, desse ego, do quero ser perfeitinho, quero ser É, os aceito. xamânicos já falam do animal interior, do animal de poder há anos, né? A gente Mas começou a adaptar isso eles, pra gente agora. mas Thiago, como eles lidam com a natureza? Então, assim, eles não são veganos, eles não são vegetarianos, eles comem bicho, eles caçam. Só que eles contribuem com a natureza. Tem um momento certo de você tirar o mel. Se eles não tiram o mel, as próprias abelhas dentro da colmeia começam a se afogar com o excesso de mel que elas produziram. Então, existe uma forma que nós, enquanto animais, podemos, de uma forma sábia, contribuir com a natureza, sermos colaborativos, entendeu? É a mesma coisa, eles comem carne, eles comem peixe, eles caçam. Só que eles vão de acordo com o período, com a temporada, com o que está disponível, que tem em abundância. Eles não saem feitos uns animais inconscientes, ser humano que sai destruindo tudo, virado no giraia, totalmente desconectado do ser. Assim como eles também não acreditam que eles são luz e que eles vão comer folhinha verde para o resto da vida, entendeu? Os caras são muito realistas, muito equilibrados, assim, muito sábios, muito sábios. E aí o Pajé, uma amiga minha, falou que um dia alguém pediu, ele pediu carne, estavam vários espiritualistas, né, pagando maior pau para ele, babando o ovo lá. E aí ele pediu, acho que um frango. E aí, mas você come frango? Ele fala, você não come, você vai morrer, não vai? Vou. Eu como e também vou morrer. É isso. E o bicho também morreu. Eu também sou a favor do processo. Eu acho que tudo tem que ser o caminho, acho que todo mundo tem que se enquadrar. Eu não acho chato o veganismo pragmático, onde todo mundo tem que ser vegano. Acho que isso que é muito chato, mas acho que é bem interessante. Eu, em alguns processos espirituais, acho que é interessante você ficar sem carne por um período, para você Sim, se conectar com uma essência mais elevada, porque a carne dá uma baixada de frequência, sim, em várias sim. situações. É, mas assim, a gente tá no mundo carnal, né? Então o povo fala assim, mas os espíritos superiores não comem carne. Eu falei assim, quando eu morrer e virar um espírito superior, eu vou parar de comer carne. Enquanto isso, eu vou comer, eu tô encarnado. Mas assim, mas é verdade, a hora que você tiver um Mas outro eu processo, acho. você para. Mas é o que eu falo muito no meu livro. Aliás, gente, acabei de encomendar mais livros. Quem quiser encomendar um livro. Hoje eu estou muito marqueteira, né? Mas é que Tá hoje eu tô boa, tá alinhada. boa, tá boa. Ah, deixa eu fazer um marketing que eu não fiz ainda. Tá rolando um sorteio no Quântica e Espiritualidade sobre tarô. Num processo de benseja, que é um projeto que está assim bem gostoso, que vai ter várias informações de esoterismo, autoconhecimento, espiritualidade em geral. Vai lá no Quântica Espiritualidade, aproveita e segue, né? A maioria das pessoas deve seguir, porque tem quase 1 milhão de pessoas, então deve ter bastante seguidores lá. Mas assim, vai lá, participa do sorteio, que é uma consulta de tarô comigo. Vale bem a pena. Vou participar. Eu não tô ainda, não sigo. Então vai ter 1.000.001. Vou te Vai seguir. lá no Quântica, um bom perfil. Mas, então, no meu E o livro eu bem falo seja, bastante. bem seja, arroba bem Bem seja. seja. Tá. No meu livro eu falo bastante da intuição. Quando a gente se conecta com o nosso ser, e a gente então aceita o nosso animal, tudo isso que a gente estava falando, você começa a ouvir sua intuição. Então, assim, às vezes eu como, sei lá, carne, digo frango, peixe, 1, 2 vezes por semana, eu não tenho necessidade de comer sempre. Mas tem dia que eu sinto que meu corpo fala, pelo amor de Deus, eu preciso de um hambúrguer, sabe? E eu vou comer aquele hambúrguer, porque é o corpo pedindo. Se você se permite ouvir, e claro, aí se a gente vai para outras vidas, quem foi para
quem morou na Índia, quem era indiano em outras vidas e foi vegetariano, vai chegar nessa e para ele vai ser assim. Nossa, eu quero ser Tanto que tem vegano. crianças que já são vegetarianas de criança, né? Você vê que a criança não quer carne, ela não tem aptidão para aquilo. Cada alma veio com uma energia para ser trabalhada e trazer à luz a sua maneira. Então, eu acho que uma pessoa que come carne, que de repente é um espiritualista que trabalha no Friboi, vai fazer uma puta diferença nesse meio, entendeu? E tá tudo certo. Se essa pessoa não comesse carne, ela não ia conseguir levar luz e consciência naquele meio onde ela está inserida. Então tá tudo certo, né, gente? Mas é isso, a gente tem que se aceitar, a gente tem que olhar para nossa luz, para nossa sombra, integrar todo o combo que a gente veio, que nem, né? Número 2, com Coca-Cola e batata frita, a gente tem que aceitar todo o nosso combo que somos e tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. Se inspirar nesses povos ancestrais que sabem o que dizem, que sabem como viver e, move on, né? Os povos mais antigos têm muito conhecimento, né? Você pega, mesmo os incas, que tinham toda uma coisa meio estranha, eles tinham uma espiritualidade wow. Eu vou contar uma vez pra vocês, eu fui pra Machu Picchu e no caminho de Machu Picchu teve todo um processo de viagem, assim, e sem usar nada, literalmente só caminhando, depois eu conto pra vocês em outra live. Por Mas, favor, oi? por favor. Pode ser nossa Não, foi próxima uma coisa bem live sobre legal. viagens. Eu não tenho muitas viagens Não, mas espirituais. experiências interessantes em A viagens. viagens de experiência, mas aí vai ser meio alcoólicas. Mas mas essa viagem quase dá uma experiência bem grande. Mas a gente pega no Egito, tem um conhecimento, né? As pessoas ficam focadas só naquilo que é ruim. Eu achei engraçado, as pessoas, eu já falei sobre isso, a gente foca naquilo que é ruim. Então a gente pega no Egito e a gente pensa em Cleópatra, aquilo que não prestou no Egito. Todos os outros mestres, todas as outras espiritualidades, todo o conhecimento, a gente esquece. Total. A gente pega os gregos, a gente só vai pensar só no Deus mais ilusório, mas a gente não pega os grandes filósofos, né? Que tipo, se a gente lê todos eles, tipo, só o mito da caverna, você já tipo muda a sua vida se você estudar aquele mito. Então assim, a gente foca só nas coisas que são muito ruins, a gente esquece de pegar as culturas antigas e aprender com esses homens sábios, essas mulheres sábias que existiram antigamente e que provavelmente já não estão encarnando há muito tempo. Eles só deixaram a mensagem deles aqui e foram embora, porque tem muita gente que teve conhecimento. O Hermes, né, por exemplo, que é aquilo que a gente vem trabalhando muito aqui. Eu vou fazer, semana que vem, acho que eu vou fazer 7 dias, vou explicar uma lei hermética por dia, porque as pessoas vão começar a tomar consciência dessas leis para conviver e praticar elas na nossa. Maravilhoso! Adoro! Eu vou colocar no perfil. Denise, beijão, querida. Helena, beijos. E assim, a gente precisa trazer esses conhecimentos antigos dos índios brasileiros, dos índios americanos. Todos eles têm conhecimentos um pouco diferenciados, mas todos de conexão com a natureza, né? E aí é engraçado porque às vezes a gente tá no Brasil, a gente não tem a necessidade de ter só a conexão com os índios brasileiros. Tem pessoas que têm mais conexão com o índio que seja americano, né? Que seja canadense. Então a gente tem que entender qual que é a nossa essência grita mais, né? Exatamente. Se você parar para ver na raiz, é o que a gente estava falando também nessa cerimônia. A raiz, no final, é toda a mesma, né? Os orientais são muito parecidos com os indígenas, né? O olho puxado, a história do cabelo longo. Mas você sabe por quê? Por quê? Dizem que, na verdade, não foram os europeus que chegaram aqui primeiro, foram os orientais. Tanto que existem algumas lendas indígenas. Tem algumas lendas chinesas que se assemelham com as lendas indígenas, tipo, da América do Sul. Porque, tipo, supostamente eles só tinham que atravessar o mar. É um mar um pouco mais alto. Mas os chineses são tem mais de 5 mil anos que a gente entende, 6 mil anos. Eles são muito avançados em questão de sociedade, né? Você pega os havaianos também no meio do caminho. É tudo igual, gente. Vai pegar Índia, tem muita coisa parecida. Sim, tem muita coisa parecida assim. Os chineses também, né? A gente tem uma situação muito reprimida lá, né? No sentido de sociedade, de libertação. Tem uma amiga minha, uma conhecida aqui, tem Instagram também super famoso, de Barra de Axis. Ela foi aprender lá algumas técnicas japonesas. Ela falou assim, que lá a primeira pessoa que vai no médico, ela vai primeiro na medicina chinesa, depois ela vai para a medicina tradicional. E aí eles vão com uma prescrição do que que o médico vai fazer, na verdade. Eles que prescrevem o que o médico vai fazer. Então imagina que delícia, você primeiro vai no médico que que vai tratar você como outro sistema. Ela falou que a única dificuldade lá é que eles não podem ter expansão de consciência, né? Porque infelizmente eles viviam um comunismo super complicado. Sim, sim.
É, não, eles são maravilhosos. Eu, né, morei lá um tempinho, um pouquinho, mas também essas experiências que eu tive, tipo assim, fazendo unha, manicure, massageando minha mão, falei, ai! Aí ela falava, tipo, sua bexiga tá zoada, compra um chá, sei lá das quantas, sabe? Você fala, meu, como assim? A mulher só tava fazendo minha unha. Isso é muito incrível mesmo, esse É um conhecimento, né? fantástico. Voltar para nossas raízes e voltar para as raízes que faz sentido para cada um, acho que é fundamental. Ô, Tiaguinho, vamos procurar alguém para patrocinar a gente? Imagina a gente fazendo um programa nosso lá no bairro da Liberdade, em São Paulo, com os japoneses, com os coreanos, com os chineses, entrando naquelas barraquinhas, descobrindo óleo de coisa. Meu, ia ser muito engraçado, é verdade, né? Ia ser muito. A gente comprando vários óleos, né? Aí comprando já querendo usar para um monte de coisa, né? Já pensou? Ia ser maravilhoso, gente. Pois é, se você quiser levar o Thiago e eu também em algum lugar aí, pode mandar sua sugestão que a gente Eu está sou aberto. super aberto a rituais espiritualistas novos, a não ser que tipo, não gosto muito de algumas situações, né? Não tô muito como chama aquilo? No rolê? Oi? No rolê? Que rolê que você É, mas eu gosto de espiritualidades de formas diferentes, assim, rituais espirituais. Me chamem que eu vou, depois a gente descreve como foi o nosso sentido. Total. E, gente, quem sentir aí no Beijo, coração, Paty. estamos com o nosso grupo aberto, Corujas Amadas. Entra na nossa Uh! Bia e para receber os nossos resumos aqui, as nossas palavras de sabedoria, conhecimento que aprendemos e passamos aqui, através de um e-book muito especial que a gente está escrevendo todo mês. Os valores são super simbólicos, de 5, 8 e 11 reais. Então, se você quiser fazer parte, se cadastra aí nas nossas bias e vai ser muito legal trocar por lá, né? É isso, Guria. Vai fechar a gente daqui a pouco. Vai. Então, maravilha, Tiaguinho. Namastê, homem divino maravilhoso de minha vida. Tamo Gratidão junto. sempre. Gratidão. Gratidão sempre. Lembre-se que não somos todos iguais. Somos todos semelhantes. Muito bom. Maravilhoso. É isso Não aí. é? Com certeza. Beijo, gente. Obrigado por Beijo, tudo. beijo, gente. Até semana que vem. E vai lá Tchau, acessar tchau. nosso grupo. Beijo, beijo. Obrigada.